E aí pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas aí? Essa aula aí a gente vai falar sobre tabelas, ok? Eu já deixei a estrutura HTML pronta aqui para dar uma adiantada na aula, não quero que essa aula fique muito extensa, por mais que ela seja um pouco grande aí, né? Pode ser tabelas, eu vou deixar mais ou menos mastigada aí pra gente. Já deixei salvo na nossa página aí, na nossa pasta raiz, um arquivo chamado tabelas.html, ok? É o mesmo arquivo que o nosso aqui, não tem nada, só coloquei escrito tabela, não fiz nada. Vamos conhecer tabelas. Tabelas, como que funciona a tabela? O que é uma tabela? Vamos abrir aqui o Excel. Eu fiz algumas aulas aí sobre tabelas, mesmo que eu não gosto muito de tabela, vou ser sincero para vocês, a gente não vai utilizar muito, será uma coisa ou outra, mas tem que ser aprendido isso aí. Temos que saber. O que é uma tabela? A tabela é isso aqui, ó. No Excel você trabalha com tabelas. Existem um número de colunas. Colunas A, B, C, D, E, F, G. E o número de linhas. 1, 2, 3, 8, 15. Então, isso aqui é uma tabela. Certo? Você consegue determinar, visualizar, não visualizar nada, ter uma borda, ter um espaçamento de borda. Então, isso aqui é uma tabela. Para vocês entenderem. O que acontece quando você vem aqui no navegador? Como foi dito desde a primeira aula, eu gosto muito de abordar isso. O navegador ele lê. O browser ele vai ler o seu código. Ele lê um código chamado HTML. Ele já identificou que é um arquivo de web. Tem um reader. Ele já sabe que as informações que está aqui dentro são informações para cabeçalho. Título, o tipo de linguagem, as palavras-chave, tudo que a gente for colocar aqui dentro. Chegou em body, né? Ele vai falar o quê? Opa, aqui é o corpo. Tudo que tiver aqui dentro eu tenho que apresentar. Então vamos apresentar a tabela para ele. Primeira coisa, vamos colocar um H1 e vamos fechar o H1. E eu vou colocar assim: aprendendo a criar tabelas. Ponto. Vou fazer aqui dentro um HR e salvei. O H1 align é igual, entre aspas dupla, center. Salvei. Vamos abrir aqui a nossa página. Opa, nossa página não está aberta ainda, vou abrir ela agora. Então aqui, ó, aprendendo a criar tabelas e o HR embaixo. Então tá. Então até aqui a gente já identificou o que ele fez. Ele veio, leu o H1, depois leu o HR e viu que não tem mais nada, acabou. Show em branco. O que vamos ter que fazer aqui? Primeiro temos que passar a informação para ele que a gente vai trabalhar com tabelas. Isso é chamado de table. Vamos fechar o table. Opa! Ele já identificou que vai ser criado uma tabela. Qual que é o próximo padrão que a gente tem que colocar dentro dele? É o tamanho dessa tabela. O radius. E qual vai ser o tamanho dele? Vamos colocar 500. Eu não vou colocar 500 não. Eu vou colocar 350. E eu vou dar um align. Ele é igual a center. Por quê? Porque eu determinei que a minha tabela vai ficar no centro aqui. Eu quero que apareça tudo no centro da minha tela. Então tá. E numa tabela, o que a gente viu no Excel? Que ele tem que ter colunas e linhas. Só que primeiro você não faz a coluna, primeiro você faz a linha. Eu quero que dentro dessa linha tenha tantas colunas. Dentro dessa outra linha tenha tantas colunas. Você não faz dentro dessa coluna, eu quero tantas linhas. Certo? Então tá. Então a gente vai pegar e vamos criar uma linha. A linha é o TR. Então a gente passou um padrão para o navegador, que aqui dentro vai ser uma linha. Então ele leu que tem uma tabela de 350 pixels que vai ser alinhada ao centro, e dentro dessa tabela existe uma linha.
E dentro dessa linha, mesmo que você só for fazer uma tabela de uma coluna, de uma linha com uma coluna, você tem que colocar os dois padrão. É o TD. Eu tenho o costume de deixar o TR sempre quebrado assim, mas o TD sempre na mesma linha. Então aqui eu vou colocar... Vamos fazer um sistema de cadastro, como se fosse o cadastro. Vamos colocar aqui produto. Aí vem outra pergunta, mas eu quero colocar o valor. Eu tenho que fazer um TD, um TR, depois um TD de novo? Não. Tem que fazer uma na mesma linha, eu quero duas colunas. Então eu vou criar um outro TD. E aqui eu coloco o valor. Ah, mas e se eu quiser... Eu quero colocar um estoque. Então, beleza? Então a gente vai colocar um estoque. Certo? E se você fosse criar essa depois do estoque, você tem que colocar a data que foi visto. A última, vamos colocar data. Pronto. Então aqui você passou para o programa, para o navegador, que o seu browser vai ter que ler uma tabela de 350 pixels. Ele vai ser alinhado ao centro. Ele vai ter uma linha. Uma linha, pode ver. E dentro dessa linha vai ter que ter 4 colunas. Certo? Então, beleza. Vamos ver como ficou? Só atualizar. Apareceu, ó. Produto, valor, estoque e data. Pessoal, feito isso, existe alguns padrões que eu não passei para vocês ainda. São 3 agora. São 3 padrões que eu não passei ainda. Que é o que? O border. Ô, filho, tá difícil. Hoje tá difícil. O border. O que é o border? Vocês estão vendo aqui que não tem nada? Vamos determinar uma borda para ele. De border. Salvamos. Vamos vir aqui, vamos atualizar a página. Ele deu um de border pra gente. Só que como a gente não determinou qual vai ser o espaçamento dentro dele, a gente não determinou qual que é o espaçamento entre a tabela, entre a borda e dentro da tabela, ele dá um padrão. Então a gente vai ter que determinar. Eu acho que se eu fosse fazer uma tabela, eu não queria esses risquinhos aqui. Esses risquinhos são os dois outros padrões que eu vou ensinar para vocês agora. É o cells padding. Ele é igual. O que é o cells padding? Tá vendo P? Então vamos lá, vou falar o português correto. Esquerdo, direito, cima, baixo. Acabou. É o espaçamento que ele vai dar. Se você estiver alinhando ele ao centro, ele só vai chegar até uma, ele vai faltar 2, mas não vai se importar. Agora, se você estiver alinhando ele para a direita, ele vai pegar o valor que você der ali, depois ele vai começar a passar o texto. Se você estiver alinhando ele à direita, ele vai chegar ao final e vai tirar os 8%. Ou 8%, ou 8%. Vamos colocar o 8 de espaçamento, vocês vão entender agora. Eu estou deixando ele align ao centro, a tabela, mas as colunas estão todas alinhadas à direita, à esquerda. Podem ver. A tabela está ao centro, mas as colunas estão lá. Então eu dei 8, então ele tem que dar 8 pixels para mim de espaçamento. Eu não salvei, né? Ele não veio. Pronto. Percebem que tem 8 aqui, ó? Porque tem 8 em tudo, ó. Vendo? Qual que é o outro padrão? O outro padrão é o cells basic. Ele é igual, entre aspas, dupla. Eu vou colocar, vocês vão entender o que eu estou falando agora. Tá vendo aqui, ó, entre a borda, a nossa borda aqui, ele tem um espacinho, não tem? Eu vou deixar ele com 0. Vou colocar o 0 para ele aqui. E vou salvar. Salvando, olhem para vocês verem o que vai acontecer. Ó. Sumiu. Ficou só a borda. Então, foi feito a nossa tabela. Ah, mas agora eu quero preencher a minha tabela. Vocês vão vir aqui agora na linha de baixo.
vocês vão escrever TR, porque eu quero mais uma coluna. Vou fechar TR. E dentro dele eu vou fazer 4 TD. Fui tentar ganhar tempo. Acabei perdendo tempo. Vamos dar um Ctrl D. Então aqui são 1, 2, 3, 4. Aí aqui, produto. Eu vou colocar notebook. Valor. Qual que é o valor dele? R$1.800. 1.800 reais. Estoque. Eu tenho 2 de estoque. A data 4/8/2013. Vamos salvar. Vamos ver o que ficou. Pronto. Opa. Aqui eu dei uma mancada. Salvar. A ver que o navegador ele lê tudo. Ele me deu um erro aqui, ó. /td. Salvar. Pronto. Então eu tenho um produto e um notebook. Aqui, ó, produto, notebook. Valor 1.800, estoque 2, data hoje. Ok? Feito isso, pessoal, vocês vão poder fazer, vamos dizer assim, eu só vou dar um Ctrl D aqui, Ctrl D, Ctrl D. Olha a quantidade. Então aqui, ó, o notebook. Agora aqui eu vou colocar o webcam. Vou colocar R$30. Eu tenho 3 estoque. Aí aqui eu vou colocar celular, R$180. Eu tenho 4 estoque. Depois eu tenho um mouse, R$18. Eu tenho 20 de estoque. F5. Olha a tabela vai crescendo. Então vocês podem ir fazendo conforme a necessidade. Ah, mas aqui tem que ser o valor? Não, pode ser escrito, pode ser o que vocês quiserem. Eu vou apagar esse aqui, eu vou deixar uma linha com 4 colunas só, como foi desde o começo. Para não, se eu não salvar, não vai ter utilidade, né? Isso. Por quê? Porque eu quero passar para vocês agora, deixa eu ver quanto tempo de aula tá dando. Tá dando 13 minutos. Eu quero passar para vocês agora alguns parâmetros de formatação de tabela. O que acontece? Você pode fazer esse padrão aqui, ó, H, Align, Border, Cell Speed, Cell Spacing. Pode colocar dentro de um TD? Pode colocar dentro de um TD. Vamos mostrar para vocês como pode. Align é igual. Eu vou colocar ao centro. Pode ser ao centro. Center. E ele vai vir ao centro. Tá vendo? Outra coisa bem interessante aqui dentro do tablet aqui em cima é que você pode determinar uma cor para a borda. Isso fica em border color. Ele é igual. O Notepad++ não reconhece ele, por isso não fica vermelhinho, tá? E eu vou colocar F60. Salvei. Podem perceber que mudou a cor. Então a gente viu aqui um border color. E dentro da minha tabela eu posso pôr um BG color também. O que é o border color? Só a cor da borda. E o BG color, ele é igual. Vou colocar um F3, 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 que é um cinzinha bem clarinho. Ele é o cor de fundo da tabela. Tá vendo? Então eu determinei que toda a minha tabela, mesmo que se eu fizer aqui, ó, que nem um TD,
eu posso fazer os mesmos padrões que estão aqui em cima, eu posso fazer dentro do TD. Eu vou pegar o TD aqui e vou fazer um BG Color. Ele é igual asterisco F50. Não sei que cor que é essa, mas deve ser diferente do F3. Aqui, ó, tá vendo? Só que se eu criar uma outra tabela, vou criar aqui uma outra tabela aqui, Ctrl D, e essa tabela não tiver esse BG Color aqui, ó, só que ele está na mesma linha. Ali para vocês verem o que acontece, ó, ele não vai copiar. Então quando eu quero passar um padrão para geral, eu coloco dentro do tab. E quando eu quero determinar uma espessura específica para ele, eu coloco dentro da tabela. Vimos totalmente a tabela, como criar uma tabela, uma linha, alinhamento, estoque, cor, borda, espaçamento interno, espaçamento externo, cor da borda, cor interna, ok? Alinhamento, dimensão. Como também você pode vir aqui dentro do valor, vamos dar um weight aqui também, a única coisa que eu não falei, ele é igual 350, eu vou pôr ele com 200, para vocês verem. Ele vai pegar praticamente toda a porcentagem do estoque. O que acontece? Ele não pode ultrapassar a tabela, ela não pode passar de 350. Só que ele não pode dar o valor de 200 aqui. Por quê? Porque aqui ele tem um espaçamento, ele vai somar o que a letra ocupa, mais o espaçamento que você está dando. Vai fazer a mesma coisa, o que sobrar ele vai deixar aqui. E é assim que o programa vai ler. Ok? Como se eu chegar aqui em Space, aqui, ó, eu vou dar um 0 para ele. E eu vou salvar. Vocês vão ver que vai aumentar o valor. Ok? E ele vai fazendo assim. Essa pelo menos ficou bem interessante. Eu acho que deu para entender bastante sobre tabelas. Como fazer. Qualquer dúvida, entre em contato aí. Um forte abraço, até a próxima.